o material da semana passada? Semana retrasada? Beleza. Ué, Lucas, você está com um companheiro aí? Acho que é teólogo já. É teólogo? Como é que ele Oi. chama? Oi. Oi. Como você Samuel. chama? Samuel? Rapaz! Que show, hein, Samuel? Quantos nós estamos aqui já? Achei 23. Ô, pessoal, abre as câmeras aí para a gente ver vocês, pô. O cara tá deitado ainda, tomando café, dormindo, debaixo do cobertor. E aí não quer se mostrar aqui pra gente. Mostra aí, rapaz, você acabou de acordar. O Dani, certeza que está dormindo, professor. É, né? Ele programa aí para entrar, né? E fica dormindo. Ok, com o que nós conversamos na semana passada, retrasada e passada, vocês têm algum ponto que vocês queiram ainda levantar, perguntar, discutir? Ou está tranquilo? Deu para entender lá os conceitos que eu trabalhei sobre igreja, evangelho, mundo, o encontro missionário. Se estiver tranquilo, a gente vai começar aqui um segundo conteúdo. Se tiver algum ponto ainda que vocês queiram levantar, a gente conversa sobre ele e aí a gente continua. Ok. Estou entendendo, então, que está tranquilo, né? Posso perguntar na prova, então, que todo mundo vai tirar 10. Não, isso não quer dizer isso, não. Pô, como não? É o que a gente pretende, tirar 10, mas isso não quer dizer que tiraremos. Beleza, então vamos lá. Vamos avançar, então, com o nosso conteúdo. Nós vamos... Eu vou trabalhar um pouco agora com vocês uma questão que visa levantar para a gente a perspectiva do que a gente... de como a gente chegou a entender ou a lidar com a missão, né, do jeito que a gente geralmente lida, tá bom? E esse conteúdo ele é importante como um conteúdo transicional, porque ele vai me dar o fundamento para vocês do meu argumento de que a gente precisa retornar para a construção de uma teologia bíblica de missão, ok? Uma teologia bíblica que apresente a igreja como fundamente a igreja e fortaleça a igreja nesse conceito de que ela é o povo de Deus em missão no mundo, tá bom? E aí, depois disso, a gente vai entrar, então, na parte propriamente dita bíblica, de como a gente constrói isso, tá? Mas aqui a gente vai ter um pouquinho, então, de história das missões, ok? Ou não é bem história das missões, mas é uma análise, mais uma perspectiva histórica, tá? Missiológica. E aí, eu quero me valer de um conceito que tem sido utilizado por um estudioso, né? Ele foi colocado, né, por esse estudioso, e hoje ele é um conceito bem conhecido,
de todo mundo, todos nós, né? A maioria de nós usa essa expressão, né? Que é a expressão paradigma, né? Eu tenho certeza que você já ouviu, eu tenho certeza que muito provavelmente você já usou, né? Não, porque os paradigmas atuais, porque os paradigmas do mundo, porque os paradigmas da igreja, porque os paradigmas da pós-modernidade, né? Então, esse conceito, essa palavra paradigma, né, é um conceito que está na moda. Okay? Ele não é usado só dentro do contexto da teologia ou dentro do contexto da igreja. Okay? Ele é usado nas mais diversas áreas da vida humana, da pedagogia ao marketing, das ciências ao pastorado. É um conceito que vai se tornando cada vez mais popular. Né? Relacionar as crises que a gente está enfrentando com mudanças de paradigmas e os sucessos que a gente obtém como a sensibilidade de um pastor, de uma igreja, né, em conseguir detectar os paradigmas emergentes, os paradigmas atuais que estão surgindo, ok? Mas aí a questão para a gente é o que é isso? O que é paradigma? O que significa isso? E como é que ele está relacionado à questão da missão, ok? E da igreja. Porque uma coisa é a gente ficar usando a palavra, né? Outra coisa é a gente saber do que é que a gente está falando. Quando a gente usa a palavra, né? Paradigma, tá certo? Então eu quero trabalhar um pouquinho isso com vocês na aula de hoje, tá bom? O David Bosch, né, que eu citei ele já na aula passada, né, para vocês, ele é um missiólogo sul-africano, ele já faleceu, mas o David Bosch, ele atribui ao físico e historiador científico Thomas Kuhn a primeira utilização desse termo, tá certo? Você encontra isso aí no livro do Bosch, Transforming Mission, né? Esse livro, ele tem, eu acho que ele está esgotado, mas ele tem em português, tá aqui ó, na minha frente. Em português é Missão Transformadora, tá certo? Saiu pela editora Sinodal e... São duas editoras, uma é a Sinodal, outra acho que é Metodista. Então, para quem tiver interesse, né, em procurar o livro, adquirir o livro, ok? O Kuhn, ele mostra lá que o Bosch, ele mostra que o Kuhn, ele sugere que a ciência e o conhecimento humano, eles não são desenvolvidos acumulativamente, ok? Mas eles acontecem através de certas revoluções. Parênteses, muito importante, muito importante. O Kuhn, ele é um historiador científico, ok? Ele é um físico. Então, ele é da área de exatas, tá bom? Mas ele trabalha com a perspectiva histórica, ok? Ele é um historiador, um cientista histórico. Ele pesquisa, ok, o desenvolvimento, então, das doutrinas ou dos ensinos, dos conceitos, da perspectiva relacionada à física ao longo da história, tá bom? Mas é importante você se lembrar que ele é um cara das ciências exatas, tá? Já mais para frente que você vai entender o porquê. Então, o Kuhn, ele diz que num determinado período da história, alguns indivíduos, eles começam a perceber a realidade qualitativamente diferente dos seus contemporâneos, e aí, aos poucos, eles vão procurando mostrar, né, essa percepção que eles têm como um novo modelo estrutural para a sociedade, para as pessoas, ok? Ou, no caso dele, aqui é para a sociedade científica, na verdade, né? E aí, com isso, surge, né, um novo paradigma, ok? Ou seja, então, para o Kuhn, o paradigma tem a ver com esse modelo, tá certo?
de compreender as coisas. Né? Então, como ele é um físico, talvez eu possa dar esse exemplo para você poder, pelo menos, tentar se situar um pouquinho do que ele está chamando de paradigma aqui. Então, veja, dentro da física, o paradigma que reinou por muito tempo, quase como exclusivamente, foi o paradigma newtoniano, certo? Lembra, né? Quando eu estudei, eu só aprendi física newtoniana. Hoje, quando os alunos estudam, você não aprende só física newtoniana, você aprende também outros aspectos, né? Outras abordagens, outros ângulos da física, como, por exemplo, a física quântica. Né? Então, a física quântica, ela é um outro paradigma que surgiu, certo? No meio acadêmico, em relação à compreensão você pode ter uma realidade acontecendo paralelamente, ok? Simultaneamente, em períodos de tempo, né? De história, ok? Tinha que ser secreto e etc. Ok? Aí você vai tendo a formação de um novo paradigma. Qual é a situação hoje? Hoje a gente vê que o paradigma inverteu. Né? Então, veja, não é que antes o paradigma de que você tinha relacionamento só dentro do casamento fosse absoluto e não existisse um outro paradigma aqui. Esse outro paradigma existia. Tinha pessoas que tinham casos fora do casamento, tinham pessoas que tinham relacionamento antes de casar. Só que isso era segredo, ninguém ficava sabendo. Então, o que acontecia? Quando uma mulher ficava grávida, era um tabu, né? Onde já se viu, para a família era um vexame. Não era só para a família cristã, evangélica, não. Era da sociedade isso, ok? Aí isso vai mudando. Há uma mudança de paradigma e hoje o que acontece? Hoje, o paradigma regente hoje é que a mulher ela tem tanto direito quanto o homem, ela pode ter relacionamento fora do casamento se ela quiser, e aquilo que era visto como algo ruim, um tabu e tudo mais, porque ela ficou grávida, hoje o paradigma é a mulher, se ela quiser, ela pode ser mãe solteira, ela pode querer ter uma experiência apenas de casamento, né? E aí a gente viu lá a Xuxa Meneghel, né, sendo um modelo disso, né? Procurando um cara com quem ela pudesse ter uma filha, gerar um filho, mas ela não queria casar com o cara, ela só queria um cara para ser reprodutor. Né? E aí nasce, então, lá a menina dela, né? Eu vejo, isso já faz um bom tempo atrás, para você ver como esses paradigmas, eles mudam, não é? E esses paradigmas sociais, eles mudam, como eu falei, ninguém sentou um dia e falou assim, a partir de hoje não tem mais problema a mulher ter relacionamento fora do casamento, ou ela querer ter um filho, não é? Isso não foi decidido assim. Isso é uma coisa que vai sendo construída dentro da sociedade, sendo semeado ideias, valores, e uma série de situações vai acontecendo ao nosso redor que vão fortalecendo as possibilidades do novo paradigma surgir. No caso aqui desse exemplo que eu dei, o que acontece? O que acontece tem várias coisas que acontecem, né? Mas uma das coisas que acontece é a revolução sexual da década de 60. Mulheres lá, tiram o sutiã, né? E
pleiteiem os mesmos direitos dos homens, tudo mais, o movimento hippie, aquela coisa toda, que vem associada a uma descoberta científica de um comprimidinho, né, um remedinho, chamado anticoncepcional. Ok? Então, o anticoncepcional é o que dá o direito, com o passar do tempo, da mulher poder querer e poder desfrutar de um relacionamento fora do casamento. Porque ela resolveu o problema que ela tinha. O homem, ele tinha esse tipo de relacionamento com alguma outra mulher, quem fosse, e ele não tinha consequências disso. A mulher tinha. Qual era a consequência? A gravidez. Uma vez que ela resolve a questão da gravidez, agora ela tem o domínio sobre o corpo dela, assim como o homem, e ela faz aquilo que ela quer fazer, aquilo que ela entende que ela tem o direito de fazer, o que ela deseja fazer e tudo mais. Então, vai sendo construída assim uma nova maneira, uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar, de agir, de se comportar. Ok? Então, você tem um novo paradigma social na perspectiva da sexualidade, ok? De como a nossa sociedade hoje lida com a sexualidade. Então, veja, eu tentei usar esse exemplo para mostrar para você como tem um processo que está acontecendo, ok? O Capra, ele sugere que a visão de mundo, ou seja, aquilo que a gente chama de macro paradigma, ele vai passando por fundamentais mudanças em períodos que variam de 3 a 5 séculos. Se o Capra tiver certo, nós estamos passando por um momento de mudanças de macro paradigma. E eu acho que ele está, hein? Ou seja, começa a acontecer uma série de coisas a nível mundial que muda a maneira da gente interpretar a vida e da maneira da gente lidar com a vida. Agora, olha só que interessante. Acontecimentos tais como as 2 guerras mundiais, a bomba atômica, a revolução sexual dos anos 60, a conquista do espaço sideral, o desenvolvimento acelerado dos meios de comunicação, a informação, né, do mundo, o acesso à informação mundial, a AIDS, a engenharia genética, com a clonagem, a robótica, ok? Gerou uma série de mudanças, uma série de transformações, né, no nosso mundo. E agora nós estamos passando novamente por um processo assim, né? Esse negócio com a física quântica, agora esse vírus, a maneira da gente lidar e da gente descobrir a forma de relacionamento, né, virtual como não sendo algo restrito, né, mais a um grupo, mas ser algo universal, são elementos que têm pouco a pouco estruturado uma nova forma da gente pensar e uma nova forma da gente agir enquanto humanidade. Alguém aqui tem alguma dúvida de que depois disso que nós estamos passando com esse vírus, o mundo vai mudar? A maneira da gente lidar com o mundo vai estar mudada? A maneira da gente se relacionar vai mudar? A maneira da gente lidar com situações, lidar com a sociedade, lidar com o ambiente vai mudar? Acho que ninguém tem dúvida quanto a isso, né? A igreja vai mudar. Aqueles que acham que vai passar isso e nós vamos voltar a ser a igreja do jeito que a gente era, está redondamente enganado. Redondamente enganado. A igreja do jeito que você conhecia acabou em março. Okay? Acabou em março. Ela não existe mais. Ela não volta mais a ser daquele jeito. Os que insistirem vão ver a igreja morrer. Sua igreja local morrer. Então, isso vai exigir da gente uma série de mudanças na nossa maneira de ver a igreja, pensar a igreja, viver a igreja, certo? São novos paradigmas que serão impostos sobre a igreja por causa de mudanças de paradigmas grandes, macros paradigmas, mudanças de paradigmas sociais, na estrutura do pensamento humano, da vivência humana, ok? Então,
eu queria colocar aqui para vocês um resumo aí da maneira que alguns autores, né, estudiosos, eles usam o termo, tá certo? Então, vamos começar com o Kuhn, que, de acordo com o Bosch, é o criador do termo, ok? Então, para o Kuhn, o paradigma é a inteira constelação de crenças, valores, técnicas compartilhadas por membros de uma dada comunidade. Então, veja, ele é da comunidade científica, tá certo? Então, ele compreende aí o paradigma como sendo um conjunto de ideias, crenças, valores, né, técnicas que está sendo compartilhada dentro daquela comunidade científica. Okay? Então, é ali no meio dos cientistas, no meio dos biólogos, né? O Kuhn, ele entende o paradigma bem restrito, então, ao universo dele, tá certo? O King é o Hans King, ele é um teólogo, ele já faleceu, ele é um teólogo católico, ele, da área de história, né? História da igreja, ele entende o paradigma como modelo, ele define o paradigma, né, como modelo de interpretação da história. O King é alguém importante aqui para a gente, nós vamos usá-lo, né, já nessa aula aqui, ok? Eu vou usar o quadro de referência dele sobre paradigma para a gente fazer uma leitura da história, tá? O Einstein, ele diz, é um sociólogo, né, ele diz que um paradigma são molduras de referências de uma sociedade, tá certo? Então, ele vai dizer que cada sociedade tem as suas molduras, né, de referência, então, cada sociedade vai entender, né, a vida social, a vida humana, né, dentro dessas molduras aí de referência. O Paul Hilbert, que nós citamos ele, usamos, né, até um material dele lá no semestre passado, né, ele é um antropólogo, né, um missiólogo também, um antropólogo cristão. Ele entende os paradigmas como sistemas de crenças, tá certo? De um determinado grupo ou de um determinado povo. Então, essas são algumas definições aí. Eu quero me valer, então, do Hans King. O Hans King, ele aplica a teoria do Thomas Kuhn para a compreensão, então, do desenvolvimento do pensamento cristão ao longo dos séculos, tá certo? O que o Hans King faz? Como eu falei, ele é um historiador, um teólogo da área de história, né, história da igreja. Ele pega toda a história cristã até o século XX, porque ele morreu, né, no século XX. Então, ele pega toda a história cristã e ele divide a história do cristianismo em 6 paradigmas básicos, tá certo? Ou seja, ele relê a história e, dentro dessa releitura dele da história, ele percebe em cada sessão, em cada período da história, uma influência, né? Uma referência que determina a maneira da igreja ser dentro daquele período da história, tá bom? Então, aqui ele está falando da história da igreja, tá? Não é da história da humanidade, falando da história da igreja. Então, ele pega a história da igreja e ele divide a história da igreja nesses 6 grandes movimentos, tá? Que acontecem dentro da história. Então, o primeiro paradigma, ele chama de paradigma apocalíptico, paradigma escatológico. Ele identifica esse paradigma lá presente na comunidade cristã primitiva, até o século III ali, mais ou menos. Okay? Então, ele percebe qual é esse paradigma. Esse paradigma é a compreensão, depois eu vou trabalhar um pouco mais detalhadamente eles, ok? Mas a compreensão que a comunidade cristã tinha de que eles estavam vivendo no período do fim do mundo, do fim da história, ok? A morte e a ressurreição de Jesus instaurou o fim da presente era má, ok? Eles não estavam errados, eles estavam certos, eles só não imaginavam que esse presente fim né, para eles era algo que ia acontecer ali, né, iminentemente no período deles, rapidamente, tá bom? Aí ele vai
pegar um outro período, que é o período patrístico, e ele vai apresentar o paradigma helenístico. Então, o paradigma helenístico é o paradigma que ele faz da leitura da história da igreja no período patrístico. Ou seja, nesse período patrístico é o período onde o que impera é a filosofia ou a teologia com a influência dos gregos, ok? Por isso que ele chama de paradigma helenístico, não é? Então, a influência da mentalidade grega, da filosofia grega, da maneira de se entender o mundo a partir da ótica grega, ela influencia bastante a patrística. É muito interessante você entender isso, porque quando você lê Agostinho, você lê esses caras, você vai ver que o paradigma deles é o paradigma grego, não é o paradigma hebraico, ok? O que é muito relevante a gente entender. Por quê? Porque o paradigma bíblico é o paradigma hebraico, não o grego. Okay? Então, essa noção que a gente tem, que vem lá de Agostinho e tudo mais, de o céu, né, sendo algo separado aqui da terra, entendeu? Que aquilo que Jesus Cristo está fazendo em favor da vida da gente no céu, não é um negócio que vem das Escrituras, é um negócio que vem a partir da influência grega no período helenístico. Então, Hans King mostra isso. O terceiro paradigma que ele apresenta, ele chama de paradigma medieval católico romano, que é o paradigma de toda a Idade Média, ok? Que pega toda a Idade Média aí. Depois ele apresenta o paradigma protestante, que é a Reforma e a pós-Reforma, que vai vir, ou seja, século XVI e século XVII. Depois ele vai apresentar para a gente o paradigma iluminista, aonde ele inclui o movimento missionário moderno e a teologia liberal, então século XVIII e século XIX. E aí ele chega no século XX, apresentando para a gente o paradigma ecumênico, né, que é, na palavra ecúmenos, né, que é essa ideia da igreja presente no mundo todo. Okay? O cristianismo presente no mundo todo, a igreja presente no mundo todo. É o cristianismo como uma grande casa, né, um grande ecúmeno no mundo. Muito bem, por mais que seja legal aí a questão do Hans King, né? Se você se interessar mais por essa parte histórica relacionada à história da igreja, você pode conversar com o reverendo Silas, né? Que é o nosso historiador aí, porque o meu interesse no Hans King não é a divisão que ele faz da história, mas é como a gente olha essa divisão dele da história da igreja na perspectiva da missiologia, ok? E aí eu vou voltar no Bosch, porque é o Bosch que vai ajudar a gente com isso. Então, antes de entrar na perspectiva de como o Bosch trabalha isso, eu quero destacar duas advertências que o Bosch faz para a gente relacionada a essa questão do paradigma, que, de certa forma, eu já mencionei aqui. A primeira advertência é que nós devemos atentar para as diferenças entre a teologia e as ciências naturais. Okay? A teologia, se a gente colocar ela na categoria de ciências, ela está dentro do campo da teologia, das ciências humanas, né? Não das ciências naturais. Okay? A teologia não é da área das ciências naturais, biologia, química, nem é da área das ciências exatas, ela é da área das ciências humanas. Nas ciências naturais, os paradigmas novos, eles substituem quase que permanentemente os paradigmas antigos. O mesmo já não se aplica às ciências sociais e humanas. Ok? E, se não se aplica às ciências sociais e humanas, consequentemente, não se aplica à teologia. No campo das ciências humanas, o antigo paradigma, ele raramente vai desaparecer por completo. Por isso que a gente tem, às vezes, novas situações surgem, né, ou novas posturas surgem, mas, ao mesmo tempo, a gente olha e a gente vê posturas muito antigas presentes ainda. Então, se você pensar isso em termos de exemplo, né, se você pensar no contexto da igreja, é capaz de você conseguir identificar isso de uma forma muito clara, né? Você vê, por exemplo, no contexto da igreja, a gente é capaz de ver igrejas
contemporâneas, né? Com uma dinâmica bem urbana, pós-moderna, não é? Mas, ao mesmo tempo, você olha para dentro da igreja e você é capaz de encontrar uma igreja que a sensação que você tem quando você entra numa reunião dessa igreja é que você voltou no tempo, né? Você está lá no século XVIII, né? No século XIX, entendeu? E está lá, né? As igrejas estão ali, ambos os paradigmas estão presentes, tá certo? Outro fator destacado por Bosch é que pessoas e sociedades inseridas num período histórico muitas vezes estão comprometidas com mais do que um paradigma. Então, essa é a segunda advertência dele. Okay? A primeira advertência é: os paradigmas no contexto social, eles coexistem, eles não desaparecem totalmente, mas eles têm a tendência de coexistirem junto. Você pode ter um paradigma mais forte, predominante, mas você tem outros paradigmas que estão acontecendo simultaneamente. Uma segunda advertência que ele nos faz é essa, é que dentro desse contexto das ciências humanas, muitas vezes o paradigma que você tem, ele pode conviver, uma pessoa, né, que está lá, ela pode conviver com um paradigma novo, ao mesmo tempo que ela ainda preserva uma série de coisas relacionadas ao paradigma antigo, tá certo? Opa. Então, veja, eu coloquei 2 exemplos aqui para ajudar a gente a entender. Parte da comunidade cristã primitiva, quando a gente lê Atos, né, a gente vê isso, parte da comunidade cristã primitiva, apesar de ser portadora de uma mensagem revolucionária para o mundo, ou seja, Jesus morreu e ressuscitou, o reino de Deus chegou, uma nova realidade está sendo oferecida para vocês, ainda viviam nas bases do paradigma judaico. Certo? A gente vê isso lá no começo do livro de Atos, a gente vê, por exemplo, Paulo contestando Pedro em Gálatas, porque ele estava comendo com os gentios, aí chegaram lá o pessoal, né, da turma de Tiago, e ele se sentiu constrangido e quis se apartar, né, deixar de comer com eles, ok? Então, Pedro tem uma mensagem revolucionária, mas Jesus está vivo, ele é o Senhor do universo, o rei de tudo, mas um lençol tem que baixar na presença dele para ele ser convencido aí na casa de Cornélio. Então, ele tem um novo paradigma, o reino de Deus chegou, mas ele ainda está preso em paradigmas antigos, né? O judaísmo, o estilo de vida judaico, será que não é o estilo de vida que a gente deve continuar vivendo? Outro exemplo que eu dou aí é da reforma. Os reformadores do século XVI, que apesar de radicais e revolucionários quanto à soteriologia, né, a doutrina da salvação, salvação pela graça e etc., eles não perceberam as implicações das suas ideias para a eclesiologia. Ok? Então, veja, enquanto os reformadores eles foram inovadores num aspecto, como seres humanos normais, eles ainda estavam influenciados, né, e limitados pelo paradigma eclesiológico que era vivido por eles dentro do contexto católico romano. Então, a reforma protestante, ela não é uma reforma eclesiológica, ela é uma reforma que lidou com a soteriologia, ela não lidou com a eclesiologia. A reforma tocou na eclesiologia minimamente, apenas o suficiente para romper com a perspectiva do domínio católico romano, né, sobre eles, ok? Para se desligar do papado, mas todo o clericalismo, toda essa foi mantido pelos reformadores, ok? Isso não foi alterado pelos reformadores. E, de novo, eles são seres humanos, eles estão inseridos dentro de um contexto que está acontecendo, é muito natural isso acontecer assim, ok?
Então, posto essas duas advertências do Bosch, eu quero ver com vocês, então, as implicações desses paradigmas que o Hans King apresenta para a gente em relação à missão da igreja, ok? Então, veja, o Hans King, ele pega e ele divide a história da igreja em 6 grandes paradigmas. Aí, o que o Bosch faz? O Bosch diz, como é que a gente enxerga, dentro desses períodos que o Hans King apresenta para a gente, os paradigmas da igreja, a relação dessa igreja com a missão nesse período. Como a missão acontece dentro de cada um desses períodos, ok? Então, vamos lá. O primeiro paradigma, então, é o paradigma primitivo. No paradigma primitivo, nós vamos ver que a missão, ela é a essência da igreja. A missão é a essência do que a igreja é. Então, nesse primeiro paradigma, que é o paradigma que a gente encontra lá no Novo Testamento, no livro de Atos, nas cartas, né? A igreja, ela faz missão como sendo a atividade intrinsecamente relacionada à sua própria existência. Então, nesse período, você vai perceber que a missão na igreja, ou a missão da igreja, ela não é um programa que a igreja tem. Ela é parte da vida da igreja. A igreja, ela vem a ser historicamente, lá em Pentecostes, né, por causa da missão que ela tinha recebido. Então, lembra o texto lá de Atos 1, né, 6-8, Jesus, ele diz que não competia aos seguidores dele ali saberem tempos ou épocas, né, da reconstituição plena do reino, mas eles tinham que entender que eles receberiam o poder do Espírito para serem testemunhas da ressurreição de Jesus em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Ou seja, Jesus ele está atrelando diretamente a existência da igreja nesse período em que ela iria receber a presença do Espírito Santo com a missão que ela teria que realizar, a missão que ela teria que fazer. É mais ou menos um reafirmar do chamado de Abraão. Né? Abraão ele é chamado por causa de uma missão. A igreja ela vai ser levantada, restaurada, capacitada por causa de uma missão. Ok? Por outro lado, quando a gente vai ler no livro de Atos, a gente vê que a igreja que vem a ser por causa da missão, ela vai entendendo que fazer missão é parte da própria essência de quem ela é. É parte da própria natureza deles como comunidade de discípulos de Jesus no mundo. Okay? Em outras palavras, na perspectiva do Novo Testamento, você não precisava convencer ninguém de que nenhum cristão, nenhum seguidor de Jesus, né, de que ele precisava pregar o evangelho, que ele precisava falar de Jesus para os outros, entende? Do jeito que a gente faz hoje nas nossas igrejas. Eles entendiam isso como parte da essência daquilo que eles deram. Nós somos testemunhas de Jesus, é isso que a gente faz. Ninguém precisa mandar a gente fazer isso. É isso que a gente faz. Então, fazer missão, no contexto de Atos dos Apóstolos, não se caracteriza como uma dentre muitas outras atividades das igrejas, entende? A missão ela é vista como a expressão de vida, de obediência, de uma igreja que é genuinamente parte daquilo que aconteceu no Pentecostes. Ok? Então, hoje a gente vê, muitos de nós, né, hoje vê a missão como parte de alguma coisa que a igreja faz. Então, veja, eu vou mostrar para vocês aqui nos paradigmas como é que a gente chegou nisso, tá? Hoje, muitas igrejas hoje dizem assim, a gente... O que a gente faz? A gente cultua, a gente tem o culto, a gente estuda a Bíblia, a gente evangeliza, né? A gente tem o ministério de missões, o ministério...
a igreja de Atos não tem essa mentalidade. Ok? A igreja de Atos entende que ela existe em missão. Tudo que ela está fazendo é parte da missão dela. Se a igreja é obediente a Jesus, o que flui dela é missão. Ok? Então, em resumo, missões, nesse primeiro paradigma, não se caracterizam como algo que a igreja faz, mas como algo que a igreja é. Ok? A igreja não faz missão, a igreja é missão. Isso é o que nos é revelado nas Escrituras. Então, nós vamos passar pelos outros paradigmas aqui, mas já fica claro que o paradigma essencial é esse primeiro aqui, porque ele é o paradigma que nos é revelado nas Escrituras. Ok? Embora, então, tenham outros paradigmas que, ao longo da história, tenham se formado na perspectiva da compreensão da missão da igreja, esse primeiro paradigma é o paradigma verdadeiro, é o paradigma essencial do qual a gente foi se distanciando cada vez mais. Tá certo? Muito bem, então vamos lá. Qualquer Professor, dúvida, pode falar. Esse primeiro paradigma que a gente tem a definição de igreja aí, pode ser tido também por causa da questão escatológica que eles tinham em mente também. A influência, no caso da missão aí, como foco maior da igreja, está devido na expectativa escatológica, então. Isso, exatamente. Por isso que o Bosch coloca dentro desse... O primeiro paradigma do Hans King qual é? É o paradigma escatológico. A igreja está vivendo à luz da chegada do reino de Deus, que vai se concretizar plenamente. Então, como a igreja lida com a missão nessa perspectiva, nesse período? Ela lida entendendo que, essencialmente, ela existe por causa da missão. Por quê? Porque o fim chegou. Né? E o fim do fim está aí às portas. Jesus está voltando. Eles entendem isso assim. Exatamente isso. Muito bem. Um outro ponto importante dentro desse primeiro paradigma é a maneira que o Novo Testamento mostra a compreensão da pessoa do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo ele é apresentado e visto como capacitador e articulador dessa missão da igreja. Ou seja, a igreja ela está essencialmente em missão, por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito da missão. Recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo para vocês serem minhas testemunhas. Então, o papel principal do Espírito Santo em Atos é esse papel missional, esse papel missionário, entendeu? A gente, com o passar do tempo, foi transformando a figura do Espírito Santo, o papel principal do Espírito Santo, como a garantia da nossa salvação, o selo da nossa salvação. Não é assim que a gente usa a figura do Espírito Santo? Pega lá Efésios, capítulo 1, né? Não, o Espírito é o selo da sua salvação, ele está vivendo em você, a garantia de que você está salvo. Mas veja, não é essa compreensão que a igreja tinha no início sobre a pessoa do Espírito Santo. A compreensão que a igreja tinha no início sobre a pessoa do Espírito Santo é que o Espírito Santo é a presença ativa de Deus atuando na vida da igreja, conduzindo a essa vida de missão. Ok? Então, esse é outro ponto importante. O engajamento, o desdobramento missionário da comunidade cristã, ela transcendia a habilidade que eles tinham, as estratégias que eles tinham, ok? Às vezes a gente lê o livro de Atos, por exemplo, querendo elaborar algum tipo de estratégia que eles tinham, né? Mas, na verdade, o que o livro de Atos nos mostra é simplesmente um ímpeto, ok, do Espírito sobre a igreja, no qual eles respondiam em missão. Eu não estou dizendo aqui que a gente não possa pensar estrategicamente, né, e etc. Mas o que eu estou dizendo é que no livro de Atos, a estratégia humana tem muito pouco valor. Okay? O maior valor está na presença poderosa do Espírito, capacitando, movimentando, articulando, conduzindo, tá certo? A vida da igreja. Então, nós concordamos com aqueles que afirmam que o livro de Atos narra, na verdade, não os atos
dos apóstolos, né, mas os atos do Espírito Santo através da igreja. Porque os atos não são só dos apóstolos. Na verdade, primeiro, os atos são do Espírito Santo. Ele é a figura principal no livro de Atos. E segundo, os Tem alguém aí ainda ou eu tô só? Aí, Avisa. Saiu. Estamos aí, né? Mas travou. Tô aqui, mano. Bravo. onde O professor travou? tá aí, ó. Travou Onde no senhor dizendo que o Espírito Santo é quem dirigia a igreja. Ok, muito bem. Então é isso. O Espírito Santo Você vê a é força de esse, Satanás, né? é esse que dirige, né, a igreja. Ele é a figura, né, central, ele é a figura principal. Eu estava falando que o livro de Atos, ele não é um livro sobre os atos, embora a gente chame de Atos dos Apóstolos, né? Ele não é um livro sobre os atos dos apóstolos, é um livro sobre os atos do Espírito Santo, através da igreja, ok? Não é nem Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, é Atos do Espírito Santo através da igreja, porque ao longo do livro de Atos, você vai ver a ação de outras pessoas além dos apóstolos, né? Você tem Estevão, você tem Filipe, você tem o pessoal que sai com a perseguição de Estevão e vai pregando o evangelho para tudo quanto é canto, você tem aquele grupo que chega lá em Antioquia e eles pregam o evangelho em Antioquia, a gente nem sabe quem é aquele pessoal, depois você tem a figura de Barnabé, né? Você vai ter a figura de Silas, de Marcos, de Lucas, e aí você tem, sim, né, esse interesse de Lucas, como escritor do texto, de dividir, né, o livro de Atos em duas grandes seções, uma seção voltada mais para os judeus, uma seção voltada para os gentios, até os confins da terra, aonde você tem como elemento, o ponto de referência principal, na primeira parte, a cidade de Jerusalém, a segunda parte, a cidade de Antioquia, a figura de referência na primeira parte, Pedro, a figura de referência na segunda parte, Paulo. Então, você tem essa estrutura do livro, né? Mas você não pode dizer, a partir disso, que o livro é sobre os atos dos apóstolos, ou sobre os atos do Espírito Santo através dos apóstolos, porque não são só os apóstolos que atuam, é os atos do Espírito Santo através da igreja, ok? Então, o Espírito Santo, ele é concedido para impulsionar a igreja de Jerusalém até os confins da terra, no testemunho do evangelho do reino. Não é? E não é isso que Atos mostra para a gente? É exatamente isso que a gente lê no livro de Atos. Né? A igreja começa em Jerusalém, no livro de Atos, e ela termina onde? Onde Atos termina? Em que cidade? Roma, né? Paulo preso em Roma. Okay? Roma era o centro do mundo naquela perspectiva. Então, o evangelho chegar a Roma é uma maneira de se dizer que o evangelho chegou ao centro do mundo, né? Aos confins da terra, ok? Alguém tinha me chamado? Fui eu. O Stott coloca que Atos são as palavras e obras de Jesus que continuam através de seu Espírito por intermédio dos apóstolos. É uma afirmação que acaba sendo verdadeira dentro dessa compreensão do Bosch ou acaba fugindo muito? Não, então, ela não deixa de ser verdadeira. Eu só discordo dele que seja através dos apóstolos. Eu concordo exatamente com o que ele está dizendo, o que ele disse aí é exatamente o que eu disse aqui. A única diferença é que eu não acho que é só através dos apóstolos, é através da igreja. Sim. Atos dos Apóstolos é a narrativa do que Jesus continuou a fazer por intermédio do Espírito Santo através da igreja. Ele não fez só através dos apóstolos, ele fez através da igreja. Sim. Entende? Obrigado. Muito bem. Então, vamos lá, caminhar um pouquinho mais. Então, a experiência, né, histórica da igreja primitiva, ela vai nos ensinar que fazer missão, portanto, é mais do que fazer a igreja conhecida no mundo, certo? É bem mais que isso. Fazer missão é fazer a igreja
se autoconhecer, se autoavaliar, né? É uma atividade autorrevelatória, o que eu mostrei na aula passada lá, que o Newbing fala do encontro, lembra do encontro do evangelho, né, com a igreja e com o mundo? Então, à medida que você lê o livro de Atos, você vai vendo que a igreja, à medida que o evangelho vai avançando para fora do círculo de Jerusalém, para fora do círculo judaico, né, a igreja ela vai lidando com novas realidades, novas situações, novas culturas, com as quais, então, ela precisa se reavaliar, se repensar, se reorganizar, né, na sua forma de ser, na sua maneira de ser. E isso vai ser estendido para a gente depois, através das cartas, né? É muito importante a gente entender que as cartas do Novo Testamento, elas não são tratados teológicos, tá bom? A teologia sistemática transformou as cartas em tratados teológicos, né? Mas elas não são tratados teológicos, ok? Por exemplo, Paulo não escreveu Romanos como um tratado teológico da justificação pela fé, tá bom? Paulo escreveu Romanos para uma igreja concreta, que vivia uma situação concreta, com uma realidade concreta. Ele escreveu Coríntios para uma igreja concreta, certo? Então, todas as cartas, elas tratam de situações específicas e concretas de igrejas locais, ok? Que o Espírito Santo, na sua soberania, se utilizou, inspirando os autores, né, para registrar essas coisas, preservou isso como forma da gente poder hoje ter nas escrituras escrita, ok? Valores do reino de Deus que podem ser compreendidos e aplicados por nós. Mas, e aqui eu vou falar um negócio que para muitos pode parecer até heresia, né? Mas a gente precisa entender que as escrituras, elas são dinâmicas, ok? Elas são dinâmicas. O que você tem registrado nas escrituras não bíblica é diferente daquilo que você tem registrado, por exemplo, no Corão. O Alcorão, ele tem essa ideia de que tudo que está ali foi ditado e é exatamente daquele jeito que está ali que você tem que entender e você tem que aplicar. A escritura bíblica, ela não é assim. Okay? O que a escritura bíblica mostra para a gente é a história da redenção, a maneira que Deus está atuando na história da nossa redenção e a interação que Deus tem, ok? Conosco, dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa vida. Então, eu olho para as escrituras e eu vejo nas escrituras a interação de Deus com os seres humanos, certo? Narrado, mostrado para mim, e aí eu olho para a minha vida hoje, olho para o meu contexto hoje e me pergunto, como essa interação revelada aqui, essa forma que me mostra Deus se revelando aqui, agindo, como isso se configura na minha vida, no meu contexto hoje, certo? É por isso que as escrituras, elas são interpretadas. O Alcorão não é interpretado, ok? As escrituras é interpretada. Você concorda comigo que cada sermão que a gente faz é uma interpretação das escrituras? Não é? Por quê? Então, a gente está num outro contexto e a gente tem essa liberdade, não é? De fazer isso. O problema é que, às vezes, a gente não se dá conta dessa dinâmica, dessa realidade, e por isso que eu falei que para alguns parece heresia, né? E a gente, às vezes, diz assim, não, essa questão aqui nas escrituras, que está registrada nas escrituras, isso não é bem assim hoje, mais para a gente. Aí alguém fala assim, não, você está indo contra as escrituras. Mas as escrituras, ela não é para a gente meramente um material fechado, ok? Que foi colocado na nossa mão. Ela é a palavra escrita de Deus, ativa pela atuação do Espírito Santo na vida da gente. Então, nós temos situações e contextos hoje que nós não tínhamos naquela época. E essa condução do Espírito, ela continua acontecendo. Okay? Então, à luz das Escrituras, como é que eu tenho, da revelação do Espírito, como é que eu tenho que lidar com essa situação ou com aquela situação?
que são situações, às vezes, hoje, que não tinha nada a ver com as situações presentes, né, lá no contexto, por exemplo, em Corinto, quando Paulo escreveu Corinto. Certo? A carta dele para Corinto. Por quê? Porque a carta de Paulo para Corinto, ele está lidando com situações específicas da igreja de Corinto. Então, eu preciso entender qual é a dinâmica missional que está acontecendo ali, para que eu saiba, então, utilizar isso dentro do contexto que eu estou. É mais importante do que eu querer pegar o que está escrito em Corinto e simplesmente dizer, não, isso está escrito assim, então isso é assim aqui agora, é assim aqui hoje. Acho que isso é claro, né, para vocês, né? Imagino que nós reformados não temos muita dificuldade com essa situação, mas alguns têm. Alguns mais fundamentalistas têm. Professor, Muito bem. Oi. De acordo com essa aula, é correto a gente afirmar que esse processo de institucionalização da igreja prejudica essa parte missional dela? Sim, totalmente. Nós vamos ver aqui nos paradigmas. Ok? Prejudica sim, prejudica muito. Muito bem, onde é que eu estou aqui nas minhas anotações? Então? Ok, então, como eu falei, né, à medida que ela vai avançando, a igreja vai avançando, ela vai entendendo cada vez mais o porquê que ela existe, né? Por que ela existe na história. É o exemplo clássico lá, né, que eu já dei para vocês na aula passada, da conversão do Cornélio, né, que implica também na conversão do Pedro e da igreja, né? Para Cornélio receber o evangelho, Pedro tem que entender o porquê que é que ele existe, né? Por que ele está ali, né? É que ele não está ali para preservar a tradição judaica, mas ele está ali para levar o evangelho a todos os povos, né, que o Senhor quer alcançar. E aí, vamos para um segundo paradigma. Então, esse é o primeiro paradigma, ele é encaixado dentro aí do paradigma escatológico. No paradigma medieval, a gente... só um detalhe aqui. O paradigma medieval, ele está incluído aí junto com o paradigma da patrística, tá bom? Então, Hans King, ele apresenta 6 paradigmas, mas o Bosch, ele faz a relação com 5 paradigmas, porque o Bosch, ele une o paradigma da patrística com o paradigma medieval, tá bom? Ele coloca como sendo, em relação à missão, como sendo o mesmo tipo de desenvolvimento da compreensão da missão. Então, dentro do paradigma missional, o Bosch mostra que missão passa a ser visto como a tarefa feita por alguns em lugares distantes. Olha só como já mudou o paradigma. Primeiro paradigma primitivo, que é fruto lá da compreensão escatológica, né? É um paradigma onde a missão é vista como a essência do que a igreja é. Então, toda a igreja é missão. Agora, aqui você já vai ver que a coisa mudou, né? No paradigma medieval, a missão começa a ser entendida como tarefa feita por alguns em lugares distantes. Então, após Constantino e a vinculação da igreja ao Estado, né, romano, né, fazer missão, pouco a pouco, vai se confundindo com os avanços políticos e territoriais do Império Romano. Constantino transforma o Império Romano em cristão, né? O cristianismo surge, então, o cristianismo, ou a cristandade, né? E aí, todo o Império cristão, ele é cristão. Então, como é que você faz missão? Antes, os cristãos faziam missão inseridos no Império Romano, porque os romanos eram pagãos. Mas agora, os romanos todos são cristãos. Então, como é que você faz cristão? Como é que você faz missão? Quer dizer, você faz missão à medida que você vai com o exército romano, com o Império Romano, conquistar outras terras, porque agora o Império Romano é cristão e outros povos são pagãos. Entende? Então, à medida que Roma vai com os seus exércitos, agora ela leva os sacerdotes junto. Então, ela leva os padres, né, os missionários, porque agora a missão não é feita mais no seu dia a dia, não é feita mais dentro do seu contexto, ela é feita à medida
que você vai para outros lugares, né, que a igreja avança para outros lugares, como parte de levar a cristandade para outros lugares. Tá certo? Mesmo assim, nesse período, nós vamos encontrar alguns movimentos que são genuinamente missionários dentro da igreja, como, por exemplo, o movimento dos Pais do Deserto, com Antão, ok? O movimento, as origens do movimento monástico, tá certo? Que são expressões autênticas, né, de cristianismo, tá certo? Mas, na essência, o que está acontecendo aqui é isso: o exército avança, de Roma avança para conquistar outras nações, e o cristianismo, né, vai junto com eles, fazendo com que aquela nação conquistada ela se torne agora catequizada, né, ensinada a como ser cristão. Então, dentro da cristandade, como eu falei, todos são cristãos, portanto, fazer missão se torna uma atividade que vai ser feita por alguns, tendo como alvo aqueles que estão distantes. Conforme citado pela Tucker, né, naquele livro dela, Até os Confins da Terra, o Marty diz, desde a era de Constantino e a cristianização do Império Romano, até os últimos dias do século XVIII, os ocidentais presumiram que a religião deveria ser estabelecida pela lei e sancionada pelo braço legal do Estado. Então, é isso que a gente vê acontecendo, né? Como é que, por exemplo, o cristianismo chegou aqui no Brasil? Com as caravelas, né? De Pedro Alves Cabral, certo? Mais tarde vem a versão evangélica, né? Mas eles chegam aqui com a versão católica, né? Antes da reforma acontecer, o pessoal chega aqui e o cristianismo, né, chega, né? A igreja chega junto com a força bélica, né? E aí os índios são catequizados e etc. Okay? Então vamos lá. Terceiro paradigma é chamado então de paradigma protestante. O Bosch olha então para a questão da reforma e contra-reforma, e aí nesse período ele diz que a missão ela passa a ser entendida pela igreja como uma atividade apostólica. Ou seja, uma atividade que era vivida e exercida apenas lá no período dos apóstolos, pelos apóstolos. Então, vamos ver aí. O legado reformado da salvação pela fé constitui-se, por si só, a base de todo o movimento missionário dos últimos séculos. Okay? Ou seja, o que move a igreja, toda a missão que a gente vive hoje, de alcançar povos não alcançados e tudo mais, está baseado nessa questão. A salvação é pela fé e ela vem pela proclamação do evangelho. Então, a gente tem que ir, a gente tem que enviar missionários, a gente tem que ir para o meio dos índios, ir para povos não alcançados, grupos que ainda não foram alcançados, para pregar o evangelho para eles se converterem. Né? No entanto, na concepção dos reformadores e dos teólogos pós-reforma, a grande comissão ela foi concedida aos apóstolos e não a toda a igreja. Então, a pergunta que me fizeram aí sobre a colocação do Stott, né? Atos dos Apóstolos é a missão feita, a obra feita de Jesus, né, sendo feita por Jesus por intermédio do Espírito Santo, continuando através dos apóstolos. Os reformadores eles tinham essa perspectiva, né, de que a grande comissão havia sido dada para a realização dos apóstolos, né? Fazer missão foi entendido como uma atividade que era exclusivamente apostólica e dos delegados apostólicos, né? Vamos colocar assim, do pessoal que era próximo ali, né, aos apóstolos, como, por exemplo, o Barnabé, o Tiago, né, o Timóteo, o Tito, ok? Calvino, ele distingue dois tipos de ofícios na igreja. Ele fala dos ofícios temporários, e olha só como ele apresenta como ofícios temporários, apóstolos, profetas e evangelistas. Ou seja, Calvino ele diz que esses ofícios, eles são ofícios que foram
usados no começo da igreja, para o estabelecimento da igreja, e depois que a igreja está estabelecida, eles não precisam mais, você tem os permanentes, que são pastores e mestres, né? Agora, olha a implicação disso em termos missionários, né? Termos missionais. Porque pastor e mestre são ofícios para dentro da igreja, né? Para o cuidado do povo, para o ensino do povo. Apóstolos, profetas e evangelistas são ofícios para fora da igreja, né? Então, quando você faz essa distinção, você acaba excluindo essa perspectiva da missão como parte daquilo que nós, como igreja, deveríamos continuar realizando, continuar fazendo. Professor, Né? Oi. nesse sentido, então, para Calvino, o missionário ele era algo para além da igreja. Seria isso. A igreja não seria missionária. É isso? Isso. Exatamente. Na verdade, a gente tem que entender Calvino, Lutero, né, dentro do contexto histórico deles, certo? O contexto histórico deles é o contexto da reforma, da luta com a Igreja Católica, né, Católica Romana. Então, é uma luta que envolve muito mais o ensino, né? O ensino verdadeiro, entendeu? Calvino, Lutero, eles não estão preocupados no período dele com a evangelização de outros povos, de outras pessoas. Eles estão preocupados em ensinar a doutrina verdadeira, porque eles estão lidando com quem? Teoricamente, eles estão lidando com cristãos, certo? Que foram ensinados errados. Tá certo? Então, você tem um contexto histórico do porquê que Calvino entende isso assim, por que Calvino pensa isso assim. Deu para entender? Talvez se Calvino vivesse hoje, ele não fizesse essa colocação. Mas dentro do contexto que ele vivia, isso fazia muito sentido para ele. A coisa mais importante é que a gente precisa, os ofícios mais importantes que a gente precisa são os ofícios de pastor e mestre, certo? Por quê? Porque você já tem a igreja. O que você tem é uma igreja que está desviada da verdade, e você tem que reconduzir essa igreja à verdade. Então, você tinha todo esse conflito, né, teológico, né, essa luta teológica toda, ok? Tanto para Lutero quanto para Calvino, eles nunca enviaram missionários para lugar nenhum, ok? Às vezes o pessoal fala assim, o Calvino mandou missionários aqui para o Brasil. Talvez você já tenha visto isso, né? Lutero mandou, mas veja, eles não mandavam missionários, eles mandavam pastores. Por que eles mandavam? Porque tinha um grupo de cristãos aqui, certo? E que eles mandavam para cuidar desse grupo de cristãos e ensiná-los a respeito da verdade. Por quê? Porque aqui é uma colônia católica romana, certo? Ele não mandou missionários para cá, tem índios lá não evangelizados, a gente precisa evangelizar aquele pessoal, tem um povo lá. Não era essa a mentalidade dos reformadores. Certo? Veja, para Calvino, a tarefa do pastor é de conduzir a igreja ao centro do seu propósito no mundo, que se resume aí a gente vem as 3 afirmações reformadas, né? Se você for perguntado aí no seu presbitério na hora do exame, né? Quais são as 3 características de uma igreja verdadeira? A pregação da palavra, a administração correta dos sacramentos, a administração correta da disciplina. Olha só, cadê a missão aí? Talvez a missão está na pregação da palavra. Não, mas para Calvino a pregação da palavra é na igreja, para a igreja. É ensino na igreja. Não é proclamação do evangelho na rua. Entende? Você percebe que como essas questões elas vão nos distanciando da essência lá do primeiro paradigma? Eu não estou dizendo que essas coisas estejam erradas, eu estou dizendo que elas estão incompletas. Ok? Elas vão nos distanciando dessa perspectiva que nos é apresentada lá. Professor? Oi. Ô, gente, quando vocês falarem assim, me fala o nome, quem é que está falando? Porque nós estamos aqui com a tela compartilhada e eu não estou vendo todo mundo. Thierry, professor. Thierry, fala, Thierry.
Diante dos paradigmas que eu tenho apresentado até agora, então nós poderíamos dizer que a missão na igreja seria a questão de algo orgânico da própria igreja, seria o cerne da igreja, o coração da igreja, o âmago da igreja, e pelo que o senhor tem apresentado aí, esse distanciamento diante desse paradigma, ao longo do tempo, do século, dos entendimentos e da própria igreja contemporânea. Então, nós, como futuros pastores da igreja, né, reformada, então nós teríamos que fazer um novo retorno a esse paradigma inicial e nesse processo de formação da igreja, e inculcar aí na cabeça dos membros, no coração dos membros. Então, é uma forma mais simples, diria, e é uma pergunta. Para que nós pudéssemos transmitir isso para a igreja, nós iremos pastorear, colocar a missão não como uma tarefa, porque a gente é isso, agora de agosto na IPB. Está chovendo aí série de sermões sobre sermão, congresso de missão, congresso missionário, aí missionário, live missionária. Aí depois de agosto isso some na IB. Parece colocado mesmo como uma tarefa a mais, um paralelo, não como sendo a igreja. Então, isso é a missão do seu ângulo, é o coração da igreja, é isso que o senhor está tentando passar? Exatamente. É o que eu vou mostrar, ok? É o que eu vou abordar todos os paradigmas aqui e nós vamos chegar exatamente nisso aí, mas a sua pergunta é isso mesmo. O que eu estou apresentando é que a gente tem que chegar voltar a esse primeiro paradigma. Tá certo? Reverendo, eu Erasmo. Fala, Erasmo. Uma dúvida só. A gente tem visto nas aulas de homilética uma intencionalidade no sermão em ser cristocêntrico, ter os movimentos cristocêntricos. Estava pensando aqui se nesse chamado, né, a gente centralizar a missão da igreja, se não seria interessante, ou se é válido, se o senhor acha que é válido, nos nossos sermões, a gente pensar também nesse movimento missional da igreja, né, no que essa mensagem nos leva ou nos conduz à missão, né, de volta à missão, etc. O senhor acha isso válido e é aplicável para as pregações? Sim, eu acho não só válido, como essencial e imprescindível. Todo sermão meu tem os dois pontos. Todo sermão que eu faço tem uma ênfase no evangelho. Na verdade, o pessoal fala cristocêntrico, eu falo evangelho do reino, tá certo? Tem uma ênfase no evangelho do reino e tem uma ênfase na comunidade do reino. Ou seja, tem uma ênfase cristocêntrica e uma ênfase missional, todo. Eu nunca tenho um sermão que eu não enfoque a importância da igreja se mover em missão. Certo? Obrigado, eu acho que foi um grande avanço a gente ter redescoberto essa questão da centralidade de Cristo, né? Centralidade de Cristo, centralidade do Evangelho, mas apresentar a centralidade de Cristo sem apresentar a centralidade da missão, você continua mantendo a ideia de que a igreja, Jesus existe apenas para a salvação da igreja. Ok? E não pelo o porquê que a igreja foi salva. Né? É a questão de Abraão, chamado de Abraão. Né? A igreja, Deus chamou, nós vamos ver aqui nas aulas, né? Por que Deus chama Abraão, né? Tá certo? Mas é muito legal, sua pergunta foi muito boa, gostei dela. E a do Thierry também, a conclusão dele está correta, eu vou tentar chegar aí, tá? Apresentando para vocês, e depois eu vou tentar mostrar para vocês ao longo das nossas aulas como você faz isso, como você incute de novo na igreja esse conceito de que ela é o povo de Deus em missão, tá bom? Muito bem. Então, qual que é a implicação da gente seguir esse paradigma da reforma? A implicação disso é que
Com a morte dos apóstolos, a atividade específica de levar o evangelho a outros lugares cessou, porque se a grande comissão foi dada aos apóstolos, né, então passou a geração dos apóstolos, acabou, né, essa tarefa. No máximo, aí no século II, depois que os discípulos diretos dos apóstolos morreram, terminou a tarefa, né? A igreja, ela se expande agora através do testemunho no meio em que ela se encontra, ou como resultado da dispersão que é motivada pela perseguição. O Boyer coloca isso no livro dele, Pentecostes e Missões. O que ele está dizendo aqui é do período da Reforma, ok? Ou seja, o testemunho da igreja, ela continua acontecendo dentro do contexto social que ela já está, mas ela não pensa numa perspectiva, a gente precisa alcançar outros, tá? Em outros lugares, a gente tem que testemunhar aqui, né? Nesse período. Então, lembra, por exemplo, isso é século XVI, século XVII, tá? Então, os puritanos, né? Por exemplo, os puritanos, eles tinham muito a importância do testemunho, mas o testemunho para os puritanos tinha a ver com testemunho de vida. Não tinha a ver com o testemunho no sentido de proclamação, tinha a ver com o testemunho de você mostrar na sociedade, para as pessoas, que você vivia de conformidade com aquilo que realmente a palavra de Deus te ensinava. Certo? Por quê? De novo, eles estão inseridos dentro do contexto da cristandade, o povo ali é cristão e tudo mais, então que testemunho que você está dando? Você tem aqueles que são os cristãos nominais, que só falam que são cristãos, né? E você tem os puritanos, que são os caras que testemunham com a vida deles e que realmente eles são... Então, alguns puritanos, eles tinham tanta fixação com esse negócio de testemunhar, né, e tal, que dizem os historiadores que eles faziam a casa deles, o chão da casa deles, o piso da casa deles, do mesmo tipo do piso da igreja, do prédio da igreja. Para eles se lembrarem que eles estavam sempre na igreja. Depois que eles saíam dali, a casa deles era uma extensão da igreja, a igreja continuava na casa deles. Okay? Então, eles têm uma obra maravilhosa, né? Muito jóia e tal, mas eu quero que você perceba isso. O enfoque do ensino não é um enfoque de uma preocupação de que a gente tem que alcançar pessoas diferentes, novas pessoas, tal, entende? É um testemunho da minha vida para outros cristãos de que eu sou comprometido de verdade com Jesus. Certo? O ministério dos pastores, né, puritanos, ele é um ministério muito focado em cima daquilo que Calvino ensinou, né, do ensino. Então, você lê lá o livro do Richard Baxter, né, o pastor aprovado, ele fala que ele vai visitar cada membro, ele estuda a confissão de fé, né, com cada membro, cada família da igreja dele. Então, sempre essa preocupação com a igreja, né, do ensino ser correto para a igreja, entende? E aí, quando você pensava em alcançar algum outro lugar, ou o evangelho ia para algum outro lugar, é por causa da perseguição que acontecia no período deles pela contra-reforma, né? Então, eles tinham lá a perseguição do Império Romano, né, da Igreja Católica e tudo mais. Aí, às vezes, o grupo tinha que sair dali, ir para um outro lugar, fugir para outro lugar, né? E aí, então, o evangelho ia para outro lugar, deslocado por aquele grupo, né? Aí, como eu falei, Calvino manda, por exemplo, pastores para o Brasil, porque um grupo de suíços vem para o Brasil, né? Então, ele manda pastores para cuidar aqui. Lutero, ele manda pastores para a região sul do Brasil, porque colônias de luteranos, né, de alemães, vêm para o sul do Brasil, e aí a igreja luterana envia pastores para cá. Mas eles não enviam pastores para alcançar os brasileiros, eles enviam pastores para cuidar das colônias alemãs que vieram. Certo? Professor Guilherme que está falando. Fala, Guilherme. Uma dúvida. Esse movimento é uníssono dentro do período da reforma ou tem alguém que se levanta e fala, não, não tem. Sempre tem assim, um movimento ou outro que surge. Por exemplo, no período da reforma, você vai ter o movimento anabatista, né? Que ele levanta como um movimento de contra-reforma, que você tem que... de reforma radical, desculpa. Que você precisa, né? A pessoa precisa de arrependimento, você precisa pregar o evangelho, né? Então, você sempre vai ter esse remanescente, né, fiel, você sempre vai ter,
ok? Veja, eu não estou dizendo aqui, gente, que Calvino não era fiel, ok? Eu estou dizendo que eles estão vivendo dentro de um contexto onde o contexto histórico deles não era, o foco deles não era nisso, não, a atenção deles não era nisso, por causa do contexto que eles estão vivendo. Tá certo? É muito importante você entender isso, né? E Calvino, Professor Misael falando. Fala, Misael. Interessante é que os paradigmas, como o senhor está dizendo aí, não são errados. A questão é a ordem deles, né? Por exemplo, voltando ao primeiro paradigma, a ação do Espírito Santo e não dos métodos, o meio evangelístico e tudo mais, como o senhor citou, esse daí é a primazia que a igreja deve ter, aquela expectativa messiânica. Quanto mais se distancia disso, mais outros métodos vão sendo criados, vai se distanciando. O que é interessante é que esses outros paradigmas fazem sentido também para a igreja, e são importantes para a igreja, principalmente devido ao cenário histórico que a igreja foi passando ao longo do tempo. Me chama a atenção porque todo ser humano vive no seu tempo contemporâneo, né? As demandas do período contemporâneo de cada um, né? As dificuldades e como que esses paradigmas foram crescendo. Então, foi importante esses outros paradigmas para a igreja. No entanto, ao fazer uma análise da linha do tempo, dá para ver o quanto ele se distanciou daquele primeiro paradigma que diria o essencial, né? Exatamente, isso mesmo. Vamos lá, quarto paradigma, dá tempo? Dá. 10 minutos, pelo menos esse aqui eu encerro, a gente deixa o último para a semana que vem. Quarto paradigma é o moderno, da igreja moderna, né? Paradigma moderno, descoberta que ele chama de a redescoberta da tarefa missionária da igreja. Okay? Então, essa daí é aquela que acontece lá no século XVIII, né? Que é o período lá, 18 e 19, né? Que é o período que ele coloca lá da igreja moderna, que lida com a questão do liberalismo, né, teológico e etc. Né? Então, no século XVIII, homens e mulheres movidos por sentimentos evangelísticos criaram sociedades e juntas missionárias que tinham como propósito enviar proclamadores do evangelho a lugares distantes da Ásia, África e Pacífico Sul. Olha só que interessante. Então, aquilo que a reforma fez, o trabalho da reforma foi se mantendo, né? Esses lugares onde eram cristãos, o ensino foi se solidificando, a igreja ficou saudável, ficou bem. Aí o que acontece? O pessoal começa a pensar, nossa, mas e quem não conhece o evangelho, né? E as nações que não são como as nossas, como é que fica? E a salvação deles, como é que fica? Né? E aí a gente tem alguns movimentos que vão sendo trazidos pelo Espírito Santo para reavivar na igreja essa preocupação com a perspectiva da missão, no sentido de alcançar pessoas, povos que não haviam sido alcançados. Né? Então, um movimento muito importante que a gente tem nesse período é o pietismo, né, do Phillips Jacob, Spener e o Auguste Frank, né, o Frank, aonde eles transformam, né, a Universidade de Halle num centro de pietismo continental da evangelização no século XVIII. Você tem, nesse período, você mistura isso com o avivamento, né, que acontece no século XVIII, lembra? Então, Halle está incluso nisso, né? E essa universidade ela vai levantar muitos missionários, muitas pessoas comprometidas, né, por causa do avivamento que acontece lá, em querer ir para outros povos, outros países, levar o evangelho para eles, né? Um outro movimento super importante que vai acontecer aí você tem que lembrar que com relação ao movimento pietista, você também tem aí a confronta, a perseguição da igreja, né, o movimento pietista, tá certo? O avivamento, né, mas você tem isso acontecendo lá na Alemanha. O outro movimento que a gente vai ter é o famosíssimo movimento morávio, né? Os morávios que são liderados pelo Zinzendorf, né, era um homem muito rico, um conde, e ele tinha essa preocupação de ver povos sendo alcançados. O Zinzendorf, na verdade, ele mesmo nunca viajou, nunca foi para lugar nenhum. Ele era um estadista missionário, né? Ele tinha a preocupação que nações fossem alcançadas, ele tinha dinheiro, então ele usou a fazenda dele para começar essa comunidade dos morávios e disseminar, né, o ensino da importância do evangelho chegar a outros lugares. Aí eu coloquei
3 características aí que a Tucker apresenta para a gente no livro dela, Até os Confins da Terra, sobre os morávios. Olha só, os missionários eram responsáveis, ela está falando aqui dos morávios, tá? Os missionários morávios. Os missionários eram responsáveis pelo seu autossustento. Eles levavam, para o campo missionário também suas profissões e levantavam seu sustento através do seu trabalho. Hoje isso tem sido chamado por alguns como fazedores de tendas, né? Então esse negócio de bivocacionalidade, você ser fazedor de tenda e tal, não é invenção nossa aqui não, tá? Os morávios já faziam isso lá no século XVIII. Segundo, havia uma profunda ênfase na ideia de que todo cristão é um missionário. Então, veja, eles voltaram nesse conceito lá da paradigma medieval, certo? Todo cristão é um missionário e deve testemunhar através da sua vida diária. Desta forma, independentemente da profissão ocupada, todo cristão era motivado a se ver primeiramente como um missionário. Então, os morávios resgataram esse conceito. E terceiro, eles tinham essa ênfase da dependência do Espírito Santo, né? A dependência do poder de Deus através de uma reunião de oração iniciada em agosto de 1727 e que se estendeu dia e noite, 7 dias por semana, sem qualquer interrupção, por mais de 100 anos. Imagina isso. Né? E a gente tem vários efeitos aí, não tenho dúvida nenhuma, no mundo, como resultado do movimento dos morávios. Né? E aí, como o ápice desse processo de redescoberta da natureza missionária da igreja, a gente vai chegar na primavera de 1792 com o famoso William Carey, que é conhecido como o pai das missões modernas. Né? E em 1792, o Carey vai publicar o livro de 87 páginas dele com o título Uma Inquirição sobre a Responsabilidade dos Cristãos e Usarem Meios para a Conversão dos Pagãos. Esse era o título do livro, tá? O Carey era um sapateiro, ele não era teólogo, ele não era pastor, ele era um sapateiro, mas ele tinha um mapa mundi diante dele, enquanto ele consertava sapato, ele ia orando pelo mundo, e a consequência é essa, quando você começa a orar, o Espírito Santo começa a mover o seu coração, e ele começou a ficar inquieto que ele tinha que fazer alguma coisa pela pregação do evangelho para o mundo, que a igreja tinha que fazer alguma coisa. Ele vai falar com o pastor da igreja dele sobre isso, e o pastor da igreja dele diz para eles que não, que Deus é soberano e ele alcançaria os pagãos da maneira que ele bem entendesse. Não precisava da igreja para fazer isso. O Carey fica inconformado com essa resposta e aí ele mesmo levanta meios, né, para ele ir e fazer a missão. E com ele surgem, então, as primeiras sociedades missionárias britânicas, okay? Que mais tarde, nos Estados Unidos, vão ser copiadas pelas igrejas denominacionais, formando as suas juntas de missões. Okay? Então, a diferença das sociedades missionárias britânicas para as juntas de missões dos Estados Unidos é a denominação. As sociedades missionárias britânicas, elas não tinham denominação, elas eram independentes. E as juntas de missões é como você conhece, a junta de missão nacional, junta de missão estrangeira, né, que agora virou a PMT, ok? Então, a primeira, ela não tinha o compromisso de levar a bandeira de uma denominação. O pessoal levantava o seu sustento, baseado naquilo que tinham aprendido com os morávios, eles iam para os países, eles plantavam igrejas, geralmente as igrejas eram autóctones. Igrejas autóctones são igrejas que não estão ligadas a uma denominação, elas se constroem a partir daquilo que surge ali naquele lugar. As juntas de missões denominacionais já levavam os missionários com a tarefa de plantar uma igreja dentro do sistema da denominação, né? Com as características, com as dinâmicas, né? As marcas, ok? De uma denominação. Embora seja louvável, né, a atitude desses homens e mulheres que desafiaram as estruturas, né, formais, pensamento predominante, né, da sua geração, querendo o avanço missionário da igreja, né, as suas estruturas sociais, suas juntas de missões missionárias, né, isso acabou fazendo uma divisão, né, uma dicotomia entre o conceito de igreja e de missão, ok? Enquanto a igreja ela foi sendo entendida como algo já estabelecido, estruturada,
uma organização que era dedicada ao culto, ao cuidado espiritual dos crentes, à missão, ou seja, as juntas missionárias, né? Sejam elas denominacionais ou para-eclesiásticas, elas foram entendidas como uma organização com o trabalho voltado para a pregação do evangelho em lugares distantes ou em regiões da cidade que eram subdesenvolvidas, ok? E por século, essa virtual relação entre igreja e missão se tornou essa referência, né? De que a igreja existe, igreja local, né? Ela existe para sustentar os missionários, e os missionários são aqueles que existem ligados às juntas de missões ou às missões para-eclesiásticas para irem e fazer missão. E aí a gente desenvolveu aquele célebre contexto, aquela célebre ideia, né? A missão Ué. Travou de novo? Foi-se. E acabou de. Caiu aqui porque acabou o nosso tempo. Beleza? A gente continua na semana que vem, tá bom? Toma nota aí.